Olá, estamos chegando com o ADVJus, o verdadeiro espaço de manifestação do advogado. No programa de hoje também temos a parceria importante da ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Associe-se à ARP, Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. Quali-System Informática, automação em serviços para a área do direito. Camisaria Italiana, há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos na sequência. Quali-System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali-System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado, ambiente agradável e tranquilo, espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços: Otto Bens 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Ok, honrosamente estamos recebendo aqui no estúdio do ADVJus a minha colega, a doutora Marli Iossi Zucarato. A doutora Marli, ela é especialista em trânsito. Muito obrigado por comparecer aqui no estúdio do ADVJus, doutora, é um prazer imenso recebê-la. Eu já quero cumprimentá-la perguntando para a senhora como anda a educação dos brasileiros no trânsito. Bem, eu também quero agradecer por ter sido convidada, é uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. A educação do brasileiro no trânsito está muito aquém do que necessitamos, porque as pessoas, para ter um trânsito adequado, elas têm que ter generosidade, elas têm que ter uma convivência coletiva, elas não entendem. Elas entendem que elas têm que se matar, brigar, discutir. E hoje em dia a vida da gente vale tão pouco no trânsito. O trânsito não é uma competição, né? Pois é. Então nós precisamos de um ensino que comece na escola fundamental, para que as crianças cresçam, porque eu penso que nós já estamos numa situação bastante difícil. E para que nós tenhamos um pouco de educação, as autoridades constituídas estão tentando mexer no nosso bolso, imaginando que, fazendo a gente gastar, vão nos dar educação, mas não é assim ainda. Não é bem por aí, né, doutora? Quais são atualmente, assim, as infrações mais cometidas pelos condutores no trânsito, doutora? Bem, sem sombra de dúvida, falar ao celular, cinto de segurança, excesso de velocidade que os radares estão aí para comprovar, e do ponto de vista de motociclistas, falta de capacete, viseira, manobra brusca. Isso tem sido muito questionado pelas autoridades. De uma maneira geral, as infrações gravíssimas, evidentemente, estão ligadas ao excesso de velocidade, é isso? Na verdade, não. O excesso de velocidade pode dar de infração leve e até média. A gravíssima, na verdade, ela seria aquela infração acima de 50% do permitido. Já fica um pouco difícil, porque no local em que a velocidade é 100, muito difícil o condutor também andar a mais de 150, né? É verdade. Ser mais de 50. Então, uma gravíssima seria, por exemplo, atravessar um farol vermelho. A gravíssima, neste momento, seria a falta de capacete, que é gravíssima. Aí do motociclista. Sem dúvida. Seria sinal vermelho, seria trafegar em cima de calçadas. Essas infrações. Em cima de calçada também são poucos motoristas que sabem disso, doutora. Trafegar em cima de calçada seria uma infração gravíssima, né? Então, doutora, a pessoa que está conduzindo o veículo, né, vamos supor, ele tem uma necessidade de atender um telefone. Às vezes o telefone celular está ali, às vezes ele é até um motorista prudente, o telefone celular toca. Como que faz, doutora? E aí? Pois é, colega, a gente não pode viver desconectado num mundo de tanta tecnologia. Mas o que é que eu te digo? O celular não pode ser considerado vilão,
mas o motorista precisa tomar cuidado, tem que ter uma forma adequada para atendê-lo, estacionar o veículo, porque você sabe que mandar mensagem pelo celular ou atendê-lo equivale a uma embriaguez. É como se o motorista estivesse dirigindo embriagado. O reflexo dele se torna da mesma forma. Meu Deus. Quer dizer que é a mesma... equipara-se. Sim. Equipara-se. Sim. Como se ele estivesse dirigindo embriagado naquele momento. Puxa vida. A gente tem informação, doutora, que existe aí veiculando pela internet, agora um pouquinho diferente desse assunto que a gente está abordando, que veicula pela internet uma afirmação de que se o condutor, durante aquele período de 30 dias após vencida a habilitação, se ele não imediatamente se dirigir, tomar providência para a renovação, ele perde a habilitação. Isso é verdade? Não, não é verdade, não. Está havendo um engano. O que acontece é o seguinte, o condutor tem um prazo para o vencimento da carteira. Após este prazo, ele terá mais 30 dias para trafegar normalmente. A autoridade vai aceitar, vai dar um voto de confiança a ele, ele pode andar mais 30 dias de acordo com a lei e já renovar. Mas se ele passar de 30, 60, 90, ele não perderá a carta por isso. Doutora Marli, que infração comete aquele condutor? Nós já falamos aqui um pouquinho a respeito disso, mas que infração comete aquele condutor que ele atende o celular e ele é flagrado pelo guarda de trânsito dirigindo? Ele comete uma infração de natureza média, 4 pontos na carteira e R$ 84,15 pecuniários. Pecuniários, é isso mesmo. Olha, nós vamos fazer um ligeiro break, você está vendo, o assunto é muito interessante, mas nós vamos voltar já já. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado, ambiente agradável e tranquilo, espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADV Jus. Entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Legal, voltamos aqui com a doutora Marli Iossi Zucarato. Eu quero perguntá-la, doutora, a respeito da utilização da tecnologia que está disponível aí para os motoristas. Existem veículos que são assim, verdadeiros oásis. Tem lá aparelhos de DVD, tem aparelhos de GPS já fazendo parte do veículo. O excesso de tecnologia pode, às vezes, trazer alguma implicação, algum problema para o condutor? Com certeza, Marco, porque tudo que distrai o condutor, que distrai a atenção do trânsito, traz problemas, sim. E esse tipo de aparelhagem é proibido por lei. Então, porque às vezes a pessoa está ali e estiver em uma baixa velocidade, num local onde o trânsito está muito, vamos dizer assim, que não tenha trânsito, isso é uma coisa, né, doutor? Outra coisa é numa avenida, o condutor querer ali acessar seu DVD, seu aparelho de GPS, aí é diferente, né? Na verdade, quando o agente aborda, ele não sabe em que situação o condutor estava usando, né, a aparelhagem. Se lá no trânsito, se fora do trânsito. Então ele vai pelo Código de Trânsito, é proibido e ele multa.
E o que a gente pode falar a respeito da utilização do insufilme? Tem muitos motoristas aí que usam com moderação. A gente sabe dos benefícios do insufilme, principalmente para o excesso de calor dentro do veículo. Mas tem alguns motoristas que exageram, colocam uma película que às vezes dificulta a própria visão. O que a gente pode falar a respeito disso? Hoje em dia, o insufilme tem sido usado bastante porque as pessoas estão amedrontadas e elas imaginam que estando com o insufilme mais escuro, a pessoa que está de fora não vê lá dentro, fica mais difícil para um assalto, a pessoa fica insegura quanto à abordagem e tal. Mas o Detran, ele dá condições para que o insufilme possa ser usado. Então, todo insufilme que não possuir a chancela será também passível de multa e apreensão do veículo. A senhora acredita que o insufilme, principalmente aquele insufilme mais escuro, a direção, por exemplo, num dia chuvoso, à noite, ele não pode trazer um pouco de dificuldade para o condutor? Não, com toda certeza. Todo insufilme acima da chancela, acima do permitido pela lei, traz consequências sim. Com certeza vai trazer aí sérias implicações para o motorista. Agora, doutora, vamos falar a respeito da regulamentação do trânsito, né? Eu tenho aqui uma pergunta que foi inclusive nos enviada por e-mail, tá assim: a regulamentação do trânsito no país pode ser considerada como adequada, como evoluída? Bastante adequada, bastante evoluída. O nosso Código de Trânsito é um código de primeiro mundo. As implicações dele realmente são seríssimas. O que ocorre é que a fiscalização não é produtiva. A fiscalização precisa ser um pouco implicar mais nessa situação, porque se não fiscaliza, não se consegue saber o que está acontecendo. Então, a falta de fiscalização faz com que o código acabe indo por água abaixo, né? A senhora acha que essa falta da fiscalização passa ali pelo baixo número de funcionários públicos, de guardas mesmo que estão ali para fiscalizar? A senhora acha que passa por aí? Passa por isto, passa pela falta de educação que os próprios agentes têm. Eles não são educados adequadamente. Eu acho que eles não têm uma preparação adequada. Não, para o uso de um código como o nosso, não tem não. Inclusive as autoridades que punem também não têm. Não tem, né? No caso, por exemplo, nós temos aqui o Código de Trânsito Brasileiro, né? O novo Código de Trânsito Brasileiro. A senhora acha que ele contempla todas as necessidades, todas as nuances que o próprio trânsito exige? Ele contempla muito grande, uma boa parte, ele tem uma chance muito grande de alcançar o que nós necessitamos. Mas existe aquela situação jurisdicional que a gente conversou alguma vez. O julgador, ele tem que contar com a lei, ele tem que contar com o que ele está vendo, com o que ele está assistindo e também com a experiência de vida para poder punir o condutor, porque muitas vezes ele quer apenas se servir da lei e a pessoa acaba tendo uma punição inadequada. A senhora está me falando que o julgador ele tem que se basear também no poder jurisdicional de que dispõe a autoridade, é isso, doutor? Com toda certeza, isso em todas as áreas do direito. Ok, doutor. A senhora acha que as infrações cometidas têm as apenações suficientemente educativas ou elas são de caráter apenas punitivo? O propósito é de educar, mas tenho percebido ultimamente que a situação está mais na área punitiva e arrecadadora. Infelizmente. Infelizmente. E esse dinheiro, a senhora acha que é aproveitado, doutor? Bem, cada município tem que contar aí com a sua capacidade de verificação, não é? Verdade. A gente não pode saber sobre isso, a gente cuida apenas da legislação. Mas as placas, no nosso município, por exemplo, as placas estão adequadas, a sinalização tem sido muito boa, não tenho ouvido reclamações quanto a isso. Ok, você está comigo aqui no ADV Jus, que vai fazer mais um ligeiro break. Fique aí, voltamos na sequência. Programa ADV Jus. Oferecimento. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui.
Quali System Informática. Automação e serviços para a área do direito. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADV Jus. Entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Legal, voltamos aqui com a doutora Marli e eu quero perguntar para a senhora agora, doutor, a respeito do trânsito aí no Brasil, que tem feito muitas vítimas. E na imprensa a gente constata, infelizmente, que a maioria ou grande parte dos acontecimentos que vêm sendo veiculados é justamente por causa da embriaguez no volante, lamentavelmente. Quais são as implicações que pode sofrer o condutor nessas condições? Bem, na verdade, a violência tem se dado em razão da imperícia, da imprudência e da negligência. A embriaguez corroborando muito para isto. E as implicações seriam as seguintes. A partir do momento em que o condutor foi abordado, apresentou dor etílico, fez o exame no etilômetro, vulgo bafômetro, fez o exame de sangue ou o exame clínico, ele está apresentando a materialidade para que ele seja punido administrativamente e criminalmente. Administrativamente com a perda da carteira e criminalmente com punição que pode ir de até 3 anos de detenção. Quais são também as consequências que pode sofrer um condutor ou um proprietário de veículo que ele quer trocar o carro, mas ele acha uma pessoa que se interessa no antigo carro e ele não tem o cuidado de efetuar com zelo a transferência? Vamos falar assim, ele vem no veículo financiado. Sim. Então, o veículo não é dele, porque o veículo é da financeira. Sim. E ele não pode vender, ele não pode assinar o recibo, a pessoa não pode transferir. Para transferir o financiamento, a pessoa gastará muito, então também não quer fazer. Ele deixa andando no nome dele, porque é amigo, por isso e por aquilo. Ele prefere correr o risco. Então, a pessoa é multada, a pessoa comete um acidente, vai ser penalizada por aquilo, mas quem vai pagar por isso? O proprietário do veículo, porque provavelmente a multa vai para o prontuário dele. Na hora que a gente vende o veículo, primeira coisa, assinar o recibo, reconhecer firma, pegar uma cópia do recibo, comparecer na 15ª Ciretran, fazer o bloqueio do mesmo. A partir daí, cessará toda a sua responsabilidade sobre o veículo. 15ª Ciretran, no caso aqui de Ribeirão Preto. Agora, pontos na carteira que a senhora se referiu, quantos são necessários para se ter a CNH apreendida? Alcançou 20 pontos, já haverá um procedimento de suspensão na carteira. 20 pontos? Sim. E quais infrações assim, que ele comete que rapidinho dá os 20 pontos? Existem infrações que por si só, uma só, já tem peso 3. Ela já ela não dá os 20 pontos, ela já dá a suspensão na carteira. Por exemplo, o capacete, a falta de capacete, a falta de viseira, já imediatamente suspende a carteira. E no caso o excesso de velocidade a mais de 50% do permitido já suspende a carteira. É isso que eu ia perguntar com relação ao condutor de veículo. O motociclista, sim, a gente já tinha inclusive falado. Existe, doutora, muitos condutores que, ao receber a infração, eles não se conformam e eles querem fazer um recurso da multa de trânsito. Esses recursos têm eficácia? Todo condutor tem o direito de se defender daquilo que ele está achando ilegal. Mas ele tem que apresentar provas cabais. Não adianta, como uma porção de gente vem e diz, eu estava de cinto de segurança, mas eu estava de camisa preta. Eu estava acima da velocidade, mas eu ia socorrer a minha mãe. Não é assim. Prova cabal. A
pessoa tem que apresentar uma prova. Bem, não era eu, por quê? Porque eu estava dentro da empresa que tem a câmera, tarará. Ele tem que mostrar aquilo que ele está apontando. Porque as jaris não têm deferido os recursos com muita facilidade, não. Sim. E quando eu levo uma multa de um local que eu nunca estive lá, doutor? Bem, normalmente isso tem acontecido e muito, que as pessoas chegam dizendo que nunca foram naquela cidade. Existem veículos que nem aguentam chegar em determinados lugares onde foram multados. Pode ser um erro do agente de trânsito no momento que ele vai anotar a placa, ou então o veículo pode estar clonado. Isso ele tem que verificar, fazer um boletim de ocorrência e pedir à autoridade que apure. Em que situação, doutora, o condutor pode ter a sua CNH na fase de permissão cassada? Pois é, a permissão é aquela situação em que o condutor tem 1 ano que ele está ali sob os olhos da lei e não pode levar multa grave, nem tampouco levar 2 multas médias. Então, multas com 5 pontos, ele já tem a permissão cassada. Com 5 pontos, ele já pode perder a carteira. Isso. Ele precisa ficar bastante atento, que inclusive tem havido muita perda de carteira por pessoas que atrasam na transferência do veículo. Então, transfere passados os 30 dias e tem a sua carteira, às vezes, cassada em razão desta multa. No caso da permissão, o condutor perdeu a carteira, ela foi cassada. Ele pode imediatamente ingressar numa autoescola e iniciar novamente o processo para tirar outra carteira? Ele tem que requerer a baixa daquele prontuário para se reabilitar. E isso é uma coisa que demora, porque às vezes ele está nessa fase permissiva, mas é um condutor que já ele necessita da carta talvez para trabalhar. Então, isso demora para que ele possa ingressar de novo com os papéis? Depende de delegacia para delegacia, de Ciretran para Ciretran. Na verdade, isso é burocrático. Às vezes demora um pouco mais em determinados lugares, outros lugares menos. E no caso da pessoa jurídica, daquela empresa que tem os veículos, e ela demora a oferecer o nome do condutor, no caso que cometeu uma infração, o que acontece com ela? Na verdade, não é que ela demora, ela quer, o condutor iria se safar, né? Isso. Daquela situação da colocação de pontos na carteira dele. Então, não indica, o condutor não é indicado pela empresa. Se ele não for indicado, ela receberá uma outra multa que se chama multa NIC, não indicação de condutor, que dobra o valor pecuniário da multa. Por exemplo, se uma infração ela tem aí um valor de R$180, ela vai para R$360, Sem dúvida. Certo. E vai dobrando ao longo do ano, caso a infração se repita no mesmo tipo de infração. Isso é corriqueiro? Acontece sempre, doutor? Muito, muito, muito. Tive um cliente outro dia que o caminhãozinho dele valia 28 mil, segundo ele, e ele estava com 70 mil de multa por causa disso. Vai ficar muito difícil para ele acertar, pois né? Doutora Marli Zucarate, eu quero lhe agradecer muito por estar aqui com a gente, por ter estado aqui falando desse assunto interessantíssimo que é trânsito. Infelizmente, a gente não tinha como esgotá-lo. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, viu? Eu é que agradeço, estarei sempre à disposição, sempre que puder ajudar, sempre que puder dar a minha colaboração. Ok, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, mas eu quero fazer ainda um convite para você participar conosco do ADVJus. Mande-nos um e-mail, programa@advjus.net, ok? Participe com a gente. Na próxima semana nós vamos voltar com um novo ADVJus. Não se esqueça, você também poderá escrever um artigo aqui para a gente, no mesmo endereço, tá? programa@advjus.net. Desejo a você uma boa tarde. Na próxima semana voltamos, com certeza. Programa ADVJus. Oferecimento: a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito.
Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto.